So if you take fasting out, that means you have to take the other two out too. Então, se você tira o jejum, isso quer dizer que você tem que tirar esses outros dois aspectos. So that means Christians do neither need to pray nor do they need to give. Então, isso iria querer dizer que os cristãos não precisavam nem jejuar, nem ofertar e nem orar. We know this violates the entire idea of E Christianity. nós sabemos que isso viola toda a ideia a respeito do cristianismo. So when Jesus talked about fasting, praying, and giving, Então, quando Jesus falou sobre jejum, oração e oferta, he never, ever questioned whether we should do it. ele nunca questionou o fato de devermos fazer isso ou não. But he had to address how to do it. Mas ele teve que abordar ali e falar sobre o como devemos fazer. Think about it. Pensem nisso. The first thing that I want to tell you here is this. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é: Jesus never said if you fast. Jesus nunca disse se jejuar. Jesus said when you fast. Jesus disse quando jejuar. Now, if I say, Daniel, if you go to town, can you buy me this and that? Se eu falo pro Daniel assim, Daniel, se você for até a cidade, você pode comprar para mim isso, aquilo, aquilo outro? Daniel might not buy it because he might not go to town because that was the if. O Daniel pode não comprar, porque talvez ele não vá até a cidade, porque nessa pergunta tinha um se. But when I say, Daniel, when you go to town, can you buy this for me? Mas se eu digo para o Daniel, Daniel, quando você for para a cidade, você compra isso para mim? It means that he is going to town. Isso quer dizer que ele vai sim para a cidade. And in fasting, in praying, and in giving, in Matthew 6, E no jejum, na oração, na oferta em Mateus 6, Jesus clearly uses the word when. Jesus claramente usa a palavra quando. When you fast, when you give, when you pray. Quando jejuarem, quando orarem ou quando ofertarem. So look in verse 2, Vamos olhar para o verso 2 Matthew 6. de Mateus 6. Therefore, when you do a charitable deed, Olha o que ele diz. Quando, pois, derem esmola, look at verse 5. olha para o verso 5. And when you pray, E quando orares, and look at verse 16. e olhe para o verso 16. And when you fast. E quando jejuardes, So Jesus was very, very clear. He was never talking about that we should not fast or give a pray. então Jesus deixou muito claro que ele não estava falando que nós não devemos deixar de jejuar, ou ofertar, ou orar. Because the when is clearly implying that it's part of Christianity. Porque o quando claramente nos dá a ideia de que isso será parte do nosso cristianismo. So then, why did Jesus teach these three Por que things? Jesus então ensinou essas três coisas? Because these three things were done wrongly. Porque essas três coisas eram feitas de uma maneira See, errada. the problem was not that the religious people gave. The problem was they gave wrongly. O problema não era que os religiosos ofertavam, o problema é que eles ofertavam de maneira errada. The problem was not that the religious people prayed. The problem was they prayed O wrongly. problema não era que os religiosos oravam, o problema é que eles oravam de maneira errada. And the problem was not that they fasted. E o problema não era que eles jejuavam, The problem was they fasted o wrongly. problema é que eles jejuavam de maneira errada. And instead of Jesus saying, okay guys, I'm here, fasting is over, E ao invés de Jesus dizer, gente, cheguei, o jejum acabou, he told them, please do it properly. ele diz e ensina para eles, olha, por favor, façam isso de maneira devida. So we know the giving, they did it to be seen by men. Nós sabemos que eles ofertavam para que eles fossem vistos por homens, The prayer, they did it also to be seen by men. eles oravam também para serem vistos por homens. But we're not talking about giving in prayer here. Mas nós não estamos falando sobre oferta e sobre oração aqui hoje. We're doing a series about fasting. Estamos fazendo uma série sobre jejum. And the fasting, they also did it to be seen by men. No jejum, eles também faziam isso para serem vistos por homens. You see, a Jew Um judeu, in that culture, naquela cultura, he fasted 2 times every single week. ele jejuava 2 vezes todas as semanas. On Monday and on Thursday. Na segunda e na quinta. And they always fasted from sunset to sunset. E eles sempre jejuavam de um pôr do sol ao próximo. They did it religiously. E eles faziam isso de maneira muito religiosa. So let's say if they fasted on Monday, Então vamos dizer que eles jejuavam na segunda. their fasting began on Sunday night when the sun went down. O jejum deles começava no domingo à noite, quando o sol se punha. And they ended their fast on Monday night after the sun went down. E eles finalizavam o jejum na segunda à noite, quando o sol se punha na segunda-feira. So a normal religious Jewish person, he fasted 1 single day every week. Então, um judeu super religioso, ele jejuava pelo menos uma vez por todas as semanas. So 1 day a week, from sunset to sunset, they would fast. Uma vez por semana, de um pôr do sol até o próximo, eles jejuavam.
But there were the Pharisees. Mas havia os fariseus. They were the better than other people. Havia uma casta melhor que as outras. Do you remember when the Pharisee goes into the temple Você se lembra quando os fariseus entravam no templo? and he sees the bad guy, the sinner, E ele via ali o pecador, a pessoa que estava ali, ruim, a and the pessoa má. Pharisee says, E o fariseu dizia, God, I thank you that I'm not like him. Deus, obrigado porque eu não sou como ele. I fast twice a week. Eu jejuo 2 vezes por semana. Look what I do, God. Tá vendo o que eu faço, Deus? I'm not like him. Eu não sou como ele. And the sinner said, E o pecador dizia, he beat his chest, the Bible says, and he says, God, have mercy on me. a Bíblia diz que ele batia em seu peito dizendo, Jesus, tenha misericórdia de mim. And Jesus said, that guy went away justified, the Pharisee not. E Jesus disse que aquele saiu dali justificado e o fariseu não. You see, the Pharisee always had to be better than the ordinary religious O person. fariseu sempre tinha que ser melhor do que a pessoa normal. Remember, all of the Jews were religious people then. Lembre-se de que nessa época todos os judeus eram religiosos. It was just part of their life. Era parte da vida deles. So the Jewish religion was part of their culture. Então, essa religião judaica era parte da cultura deles. Just like if you have a country that's complete Catholic, everybody is a religious person. Assim como se você tem um país, por exemplo, de maioria católica, todo mundo ali vai ser bem religioso. So it's just religious by culture, Então, by custom. é algo religioso por uma cultura, por costumes. So all the Jews fasted Então, todos os judeus jejuavam a day a week. uma vez por semana. Now came the better than you guys E aí people. vinha o pessoal que era melhor que todo mundo. We fast Monday and Thursday. Nós jejuamos não só segunda, a gente jejua segunda e quinta. In my research of the Jewish culture and customs of the day, Na minha pesquisa a respeito da cultura judaica, dos costumes daqueles dias, I came across this. eu me deparei com essa informação. They actually fasted on Monday and Thursday. Eles jejuavam segunda e quinta, Not the ordinary people, não as pessoas comuns, the Pharisees. os fariseus. Do you know why? Sabe por quê? And suddenly, the words of Jesus make sense. De repente as palavras de Jesus passaram a fazer sentido. Monday and Thursday was the market day. Segunda e quinta eram dias do mercado, dia de feira. Everybody was out there on the market. Todo mundo saía para comprar e fazer feira. They didn't fast before God, they fast to be seen by men. Eles não jejuavam diante de Deus, mas eles jejuavam para serem vistos por homens. Look what Jesus said in Matthew 6, verse 17 and 18. Olha o que Jesus nos diz em Mateus 6, 17 e 18. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting. Olha o que ele diz. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos outros homens que jejuam, But your Father who sees in secretly will reward you openly. mas sim ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que te vê está oculto te recompensará. Look, Olhe, in verse 16 it says this. no verso 16 ele diz, Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance. e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, Look at this, for they disfigure their faces, porque desfiguram o rosto, so that they may appear to men to be fasting. para que aos homens pareça que jejuam. Assuredly, I say to you, they have their reward. E em verdade vos digo que já receberam seu galardão. So what did the better than you guys do? Então o que aquela galera, aquela melhor que todo mundo fazia? They took a white kind of makeup painting thing and painted the face. Eles pegavam, era uma espécie de pó, uma espécie de maquiagem, e eles pintavam o rosto. You know, the kind of thing that our video maker likes to put on our face, Uma coisa que a videomaker tá doida pra passar no nosso rosto, but we don't let her, mas a gente não deixa ela. because that's what the Pharisees É did. isso que os fariseus faziam. We love our video maker. A gente ama a videomaker. But look, Mas olha, actually, this is really true. mas isso é verdade. The Pharisees put this white kind of paint on the face. Os fariseus colocavam esse tipo de maquiagem, uma tinta branca na cara, Then they went out on Monday and Thursday when everybody was in the e marketplace. aí eles saíam às segundas e quintas enquanto todo mundo estava fazendo a feira, And that's where they did their fasting. e é ali que faziam o jejum. Look, Jesus literally said they disfigured their faces Jesus- so that they're seen by men. Jesus literalmente nos diz que eles desfiguravam seus rostos para que os homens percebessem que eles estavam jejuando. Jesus never said, guys, hey, don't fast. Jesus nunca disse, gente, não jejuem. He said, do not do it like them. It's between God and you, not between you and man. Ele disse, olha, não faça isso como eles, porque isso está entre você e Deus, não entre você e os homens. So in other words, what Jesus did, Jesus made fasting
God-focused while they made it man-focused. Em outras palavras, o que Jesus fez foi fazer com que o jejum fosse focado em Deus, enquanto eles focavam seus jejuns nos homens. So when Jesus talked to them about fasting, Quando Jesus falou com eles sobre o jejum, they understood it eles entenderam, because he was talking as a Jew to Jewish people. porque ele estava falando como um judeu para um povo judeu. There are so many things we have not understood that Jesus said because we have not looked at the Bible through the lenses of Judaism Há muitas or coisas, Jewish culture. há muitas coisas que nós não entendemos porque nós não analisamos a Bíblia com uma lente, com uma ótica da cultura judaica. Think about this. Pense nisso. I'm so convinced that if Jesus would walk the earth today in your country, Eu tenho certeza que se Jesus andasse no seu país hoje and he would want to teach all the same truths that he taught then, e ele quisesse ensinar todas as mesmas verdades que ele ensinou nessa época, I'm so convinced he would use different parables. eu tenho certeza que ele usaria parábolas diferentes. My wonderful friends, E meus amigos maravilhosos, if you have enjoyed everything that you've learned from us, se você tem gostado de tudo aquilo que você tem aprendido conosco, and if you wonder if that's the only thing we have or if there's other resources available, e se você está se perguntando se é só isso que nós temos disponíveis ou tem mais coisas, we have a whole bunch of wonderful resources. nós temos várias outras coisas. We have different courses, Temos cursos, we have a mentoring group, um grupo de mentoria, we have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. incrível escola do profético e sobrenatural, We have a great association that builds orphanages here in Brazil. uma ótima associação que constrói abrigos aqui no Brasil, We have wonderful books that are life-changing. livros que são maravilhosos, podem te levar a uma mudança de vida. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people, Então, se você gostaria de saber tudo aquilo que fazemos para servir Jesus e as pessoas, click on the link on the screen você pode clicar no link aqui na tela and you will be directed to the place where we have all the other wonderful e resources. você será redirecionado para o lugar onde nós temos todos esses recursos disponíveis. Thank you for watching. Muito obrigado por terem assistido.